E aí, pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e trouxe mais algumas coisas sobre unidades de medida para vocês. Vamos ver? Na aula de hoje a gente vai relembrar o RA da página 96 e vamos ver mais alguns assuntos das páginas 97, 98, 99 e 100. Então, vocês conseguiram ler as informações do RA? Era uma série de telas onde tinha informações sobre instrumentos de medida, tá? Então, esses são alguns dos que a gente costuma ver. Uma régua, que serve para medir comprimentos. Aqui nós temos um tipo de termômetro, que serve para medir a temperatura. E aqui tem o desenho de um tipo de balança. É um tipo de balança que é usado em cozinhas, por exemplo, tá? Nós já vimos outros tipos de balança. Mas tem instrumentos de medida muito importantes que poucas pessoas conhecem. Vamos conhecer alguns? Um deles é o anemômetro. Ele mede a velocidade e a direção dos ventos. Vejam, uma pessoa que, por exemplo, o piloto de um avião, é muito importante para ele saber de onde vem o vento, para onde o vento está indo e em que velocidade, porque isso afeta o voo do avião. E um dos instrumentos usados para medir isso é o anemômetro. Essas conchinhas que ficam aqui em cima, elas giram. O vento sopra na parte que é côncava, que tem um buraco, e vai fazendo isso girar. Quanto mais forte for o vento, mais rápido vai girar. E daí um aparelho aqui dentro mede quantas voltas dá durante o período de tempo e diz a velocidade do vento. E embaixo tem essa setinha aqui que tem uma aba grande. Quando o vento sopra aqui, ele gira um pouco até que ele para, indicando qual a direção do vento. Outro instrumento importante é esse aqui, que é o pluviômetro. O pluviômetro mede a quantidade de chuva em um período de tempo. Você já deve ter visto na previsão do tempo eles dizerem assim: nesta cidade vão chover 10 milímetros, 30 milímetros, 50 milímetros. Milímetro é uma medida de comprimento e ela está representada em um aparelho como esse, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Quando chove, isso aqui está exposto ao tempo, um pouco de água da chuva entra aqui e vai enchendo esse tubinho. E daí eles conseguem dizer quanto que choveu naquele lugar, naquela região. Então a medida é dada aqui observando a altura que a água chega no pluviômetro. E por fim o barômetro. O barômetro ele mede a pressão atmosférica, que também é uma informação importante para quem faz a previsão do tempo. A pressão atmosférica indica se pode chover, se pode ventar, e daí esse ponteirinho indica qual é a pressão que está no lugar onde a pessoa está. Você já imaginou o que seria um mundo sem os instrumentos de medida? Como que a gente ia poder dar as informações importantes para as pessoas? Vamos agora para uma página nova, falar mais um pouco sobre medidas de tempo. Observe a conversa entre Jana e João. Como seria a nossa vida se cada um tivesse sua própria forma de medir o tempo? E o João diz: o que aconteceria se não existissem calendários e nem relógios? Na verdade, houve uma época que não existia, né? Como que eles mediam quando não tinham relógio? Como eles marcavam a hora de um encontro, por exemplo? As medidas vêm sendo estudadas há vários séculos. Seus estudos tiveram início por meio da observação dos fenômenos naturais, como o nascer e o pôr do sol. O nascer e o pôr do sol era uma referência boa. Vamos nos encontrar para uma caçada? Vamos quando o sol nascer. A ideia era fácil, é só eles ficarem observando o sol nasceu, vamos nos encontrar para a caçada. O tempo inicialmente era medido por meio de registros das repetições da natureza, como a localização do sol no céu, estações do ano e fases da lua.
Ah, o meu filho nasceu quando a lua estava na fase de lua cheia. Na época que não tinha calendário, era uma maneira das pessoas registrarem como a passagem dos dias, dos meses, pela observação do que acontecia no céu. No entanto, esses registros não eram exatos. Vocês podem observar, por exemplo, que a lua cheia, ela fica bem cheia durante uns 2 dias, 3 dias. Então, às vezes, isso não dá uma data precisa. Então, foi necessário criar uma padronização, quer dizer, criar uma regra, um padrão. Você lembra quais são as unidades de medida de tempo? Vamos ver lá. Vejam que aqui começa com uma unidade que mede o tempo bem curtinho e vai aumentando até que vê um tempo bem grande. Qual é o tempo mais curtinho? O segundo. O segundo tem uma duração bem curta. Depois, juntando 60 segundos, a gente forma 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. É o tempo que o ponteiro dos segundos num relógio de ponteiros demora para dar uma volta, que é um ponteiro que anda bem rápido. Ou ainda, se você tem um cronômetro no teu celular, um cronômetro digital, você pode ver os segundos mudando e daí você vê que quando passa 60 segundos é que tem a duração de 1 minuto. A hora, ela é formada por 60 minutos daqueles. Então, a hora é um tempo um pouco maior. É um tempo aproximado que dura uma aula, é o tempo aproximado que dura, às vezes, alguma corrida. Então, é um tempo para você fazer uma receita, é um tempo um pouco maior. O dia, que é uma medida que representa 24 horas. Juntando 24 horas, você tem um dia. O mês, que pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias, dependendo do mês. O ano, que tem 365 ou 366 dias, nos anos bissextos, a cada 4 anos, o ano tem um dia a mais. Biênio, que é essa palavra aqui embaixo, que é formada por 2 anos, tá? E o milênio, que é formado por 1000 anos. Tem outras unidades de medidas além dessas, tá? Mas vocês vejam que essa é a mais longa e essa é a mais curta. Observe a seguir a rotina diária de Bruno. Utilize o símbolo das horas e minutos para completar as lacunas do texto corretamente. Vamos ver aqui, ó. Vejam que o relógio aqui tá marcando as coisas que acontecem, os horários que acontecem as coisas durante o dia para o Bruno, tá? Vamos ver em que horas ele tá acordando. Aqui começa a hora em que ele acorda, ó. O ponteiro passou um pouquinho, o ponteiro pequeno, que representa as horas, passou um pouquinho do número 6 e o ponteiro grande dos minutos está apontando para o número 3. Em seguida ele escova os dentes, em seguida ele vai para a escola, ele estuda e aqui vai passando os horários do que o Bruno vai fazendo durante o dia. Vamos então completar. Bruno é acordado pelo despertador às 6 horas e 15 minutos, é aquilo que a gente viu. O ponteiro pequeno marca um pouco mais de 6 horas e, na verdade, olhando o ponteiro grande, a gente vê que representa 15 minutos, porque a gente conta 5 minutos para cada número do relógio. 5, 10, 15. Após arrumar a cama, escovar os dentes, trocar de roupa e tomar café, o Bruno sai de casa a que horas? Ele sai de casa Aqui parece que ele está saindo de casa, ó. Ele sai antes das 7, o ponteiro pequeno que marca as horas ainda não chegou no 7. Na verdade é 6 e daí a gente conta, como está apontando para o 9, vamos contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, o horário que o Bruno sai de casa é 6 horas e 45 minutos.
Pode pôr com o E aqui, 6 horas e 45 minutos. E ele chega na escola ele já está na escola aqui, o ponteiro já está no 7 e já tem mais 15 minutos. Então, a hora que ele chega na escola é 7 horas e 15 minutos. O que mais que o Bruno faz? Ele fica na escola vamos ver até que horas ele ficou na escola. Ó, ele tá saindo da escola aqui. O ponteiro pequeno está quase chegando no 11 e o grande está no 11. Então, na verdade, ele tá quase chegando. Então, ainda não é 11, ainda é 10 horas. E como cada número representa 5 minutos, o número 11 representa 55 minutos. Faltando 5 para os 60, que seria meio-dia. Não, que seria 11 horas. Tá, daí ele sai, fica na escola até às 11h55 e volta para 10h55 e volta para casa. Ele almoça olha aqui, já passou do meio-dia e o ponteiro dos minutos está indicando 6, que representa 30. Então, ele almoça às 12h30. Ajuda sua mãe, brinca um pouco e depois, que horas ele toma banho? Onde ele está tomando banho? Aqui, ó, 3 e, ó, ponteiro grande, pequeno, ponteiro das horas está no 3, que é o pequeno, e o grande está no 6, que também representa 30. Aí aqui a gente pode colocar que são 15 horas, porque já passou do meio-dia. 15 horas e 30 minutos. Outro jeito de escrever é 3 horas e 30 minutos da tarde, para não confundir com o horário da manhã. E que horas ele vai dormir? Olha lá ele deitado dormindo. Exatamente 9 horas, porque o ponteiro grande está no 12 e o pequeno está no 9. Então, ele vai dormir às 9 horas da noite ou 21 horas. Tá? Então, esses são os horários do dia do Bruno. Agora, vamos ver aqui a Carol, amiga do Bruno. Ela fez uma tabela para marcar o tempo que gasta em algumas atividades diárias. Estudando na escola, gasta 4 horas e meia. Estudando em casa, 2 horas. Lendo, ela gasta 1 hora. Vendo televisão, 1 hora e meia. Navegando na internet, 1 hora. Brincando, 1 hora e meia. E dormindo, 8 horas. Aqui diz assim: construa um gráfico de colunas colocando as atividades de Carol no eixo horizontal e o tempo que ela gasta para realizá-las no eixo vertical. Horizontal aqui, vertical o tempo aqui. E lembre-se de colocar o título. Qual o título que a gente pode colocar? A gente pode colocar, por exemplo, atividades de Carol. Aqui embaixo a gente tem que escrever o nome das atividades, tá? Então, vocês podem escrever as 7 atividades que ela registrou. Por exemplo, a primeira é estudando na escola. Quantas horas a Carol fica estudando na escola? 4 horas e meia. No livro de vocês, nós temos um quadriculado. Vocês podem usar cada quadradinho para representar 1 hora do estudo da Carol, tá? Ou pode ser 2. O importante é você marcar aqui, colocar aqui uma legenda indicando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Como a gente tem, vamos ver quantos quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem acho que uns 20 quadradinhos, dá pra gente usar
2 quadradinhos para representar 1 hora, tá? E daí no meio a gente vai representar meia hora. Aqui entre o 1 e o 2, 1h30. Então, a primeira coluna aqui do tempo da Carol é estudando na escola, 4h30. Então, eu vou pintar até a altura de 4h30, que é entre o 4 e o 5. Então, aqui eu tenho uma coluna que vai indicar o tempo que ela estuda na escola. Para cada uma das atividades, a gente tem que escrever estudando em casa. Ela passa 2 horas. Então, nós vamos até a altura do número 2, que é aqui. Vamos aproveitar o quadriculado para não perder a referência. Lendo, que é o próximo, vem aqui e a gente pinta até a altura do número 1 e assim por diante. Eu não tenho espaço aqui para escrever todas as atividades, mas vocês vão continuar, ó. Vendo televisão vai na altura de 1h30, 1h30. Navegando na internet, a mesma altura do lendo, 1 hora. Brincando, 1h30 nessa altura. E dormindo, que é o mais alto do gráfico, que vai até o número 8. Então, eu tenho 6, 7, 8, que vai ser o mais alto do gráfico lá, o dormindo. Quanto tempo Carol gasta vendo televisão e brincando? Juntar as duas coisas. Vendo televisão, ela gasta 1h mais meia. Brincando, também 1h30. Juntando 1h30 mais 1h30, a Carol gasta 3 horas nessas duas atividades, tá? E em qual atividade Carol gasta mais tempo? É a coluna mais alta do gráfico, que a gente já viu que é o tempo que ela passa dormindo, 8 horas. Você acha que o tempo da Carol está bem distribuído? Por quê? Você acha que ela poderia mudar? Você gostaria de mudar aqui? Será que ela poderia dormir mais tempo, brincar mais tempo, estudar mais tempo? Então é você que analisa e põe a sua resposta, tá? Por fim, aqui agora é a sua vez. Como você organiza seu tempo diário? Abaixo faço uma tabela e um gráfico para mostrar à turma como você distribuiu o seu tempo. Então aqui você vai observar as coisas que a Carol faz, ver quais delas você também faz e registrar quanto tempo você gasta. E depois você pode criar o seu próprio gráfico para registrar, tá? Isso vai ficar como tarefa e também as questões que vêm depois. Então, como atividade de casa, ficou o exercício 3 da página 100, mas vocês também vão terminar aquela parte ali da tabela, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Obrigada pela atenção.